Esse é o quarto vídeo e hoje eu vou falar sobre o latíssimo do dorso. O latíssimo dorso ele tem a origem ali, parte da T7 a T12 e da L1 a L5. Parte da crista ilíaca também ali ele tem uma origem e 3 ou 4 costelas também. As últimas ali, a inserção dele se dá na parte frontal, numa tuberosidade do húmero. Então isso vai ter alguma relevância para determinados movimentos. Então vamos falar sobre os principais. A extensão, então quando você parte do movimento de flexão tem a resistência, você puxa ele para baixo, tipo o movimento de pull down. E a adução horizontal, que é o movimento de puxada. Quando você faz esse movimento, fazendo com que o latíssimo trabalhe ali com alguns grupos sinergistas, mas ele atuando como motor principal. Então temos aí adução e extensão de braço. Vamos falar sobre as puxadas, que são os movimentos mais comuns para se trabalhar costas. Quando você faz a pegada pronada bem aberto, você trabalha ali um movimento de adução horizontal, certo? Perfeito. Inserção, se aproximando da origem, você tem que imaginar o que você quer. Então, esse tipo de pegada ajuda na expansão da sua dorsal, ajuda naquele shape em V. Quando você faz a pegada supinada, algumas diferenças acontecem. Você faz um movimento de extensão até a linha do seu corpo, aproximando ali a origem de inserção também. A grande questão é o objetivo. Quando você faz com a pegada aberta, você trabalha na expansão. Quando você trabalha as remadas ou puxadas, que faz o movimento de extensão, você trabalha com profundidade. Então é aquele movimento expansivo, mas de modo 3D, onde você vai expandir as suas costas e não simplesmente alargá-las. Outra diferença entre pegadas. Quando você faz a pegada supinada, você tem um motor sinergista como o bíceps. E quando você faz a pegada pronada, você tem o braquial, e aí você tem ele e o braquioradial como sinergista. Dica, não é uma... Nossa, que top! Mas vai te ajudar. Quando você coloca o polegar junto com os outros dedos na mesma linha, você usa sua mão como um gancho. Isso vai evitar que aquela prensa que você faz um movimento de preensão, o seu antebraço acaba trabalhando muito. Muita gente acaba desgastada, o seu antebraço acaba sentindo mais às vezes o bíceps, porque as pessoas não têm consciência corporal para fazer o movimento com a dorsal e acaba utilizando outros grupamentos musculares para realizar o movimento. Lembra que musculação não é só simplesmente levantar peso, é realmente enfatizar determinado músculo. Porque se for só para levantar peso, puxar ferro, não precisa nem ir para academia, pode subir uma laje aí, que às vezes é até o mais eficaz. Puxada triângulo. A puxada triângulo vai ter também uma sugestão que eu faço para alguns alunos. Quando você faz a puxada triângulo, você tem a opção de relaxar a sua dorsal, relaxar a sua escápula para que ela suba. E aí você traz novamente ela para baixo e faz o movimento da puxada. Quando você faz esse movimento de adução escapular, você trabalha ali com os romboides, trabalha trapézio tanto inferior quanto superior, e a dorsal, que é o latíssimo dorso. Então você trabalha como um todo. Agora, se você quiser enfatizar somente o latíssimo dorso, então você tem que estabilizar a sua escápula, subiu, mantém ela aqui, não deixa o ombro subir, e faz novamente o movimento. Subiu contra a resistência, não deixa o ombro subir, alongou bem, traz novamente. E isso serve para todos os outros que eu mostrei, da pegada supinada à pegada pronada, a dica é a mesma. Quando você aduz a sua escápula, você trabalha com mais ênfase, as costas vão acabar criando um volume maior. O movimento de pull down, ele é uma extensão de braço partindo dessa resistência. É um movimento tecnicamente simples. Se houver alguma dificuldade, existem variações. Quais? Deitado, você pode realizar o movimento partindo ali do cross com uma altura que você consiga alcançar os braços. Então imagina que eu estou deitado, estou fazendo o movimento e realizo. É o mesmo movimento que eu faço no pull down. Outra variação é no banco inclinado. Você pode estar naquele banco 30 graus, resistência aqui, e aí você puxa. Até aqui mais ou menos, você consegue ter um trabalho de dorsal muito interessante. Então, se não consegue fazer em pé do modo convencional, as variações deitado ou com o banco inclinado são bem-vindas. Outra coisa, se você parar para analisar o movimento, o pullover é praticamente a mesma coisa, onde você tem a resistência aqui e aí você faz um movimento de extensão. A única diferença é que você está com o braço estendido e você não vai levar ele até aqui, porque não vai fazer muito sentido, já que a resistência vai te proporcionar essa queda. Você não vai ter tensão. Então é um trabalho de latíssimo até certo ponto, depois passa a ser peitoral. Então o pullover ele é um exercício misto,
mas que pega ali também um pouco de serrátil e um pouco de latíssimo. Remadas, importante para criar densidade muscular. Entenda que o seu húmero tem papel no dorsal, já que a inserção dele é ali, até a linha do seu corpo. Quando você ultrapassa a linha do seu corpo e faz uma hiperextensão, aí você já trabalha com o posterior de ombro. Trabalhando com o posterior de ombro, você tem que usar as divisões de treino de modo inteligente. Então, se eu quero treinar posterior de ombro fazendo as remadas com um pouco mais de extensão do que o trabalho de dorsal, joga o treino de ombro posterior para o treino de costas, porque fica mais inteligente. Não faz muito sentido eu treinar o posterior de ombro junto com costas, mesmo sem intenção, e aí no outro dia eu treinar ombro completo, desgastando aquela parte que depois no final das contas você vai acabar falando, não consigo desenvolver. Muitas vezes o problema está na divisão do seu treino. Vou dar um exemplo rápido. Peito e tríceps, costas e bíceps, perna e ombro. Começa a pensar quando foi que seu ombro descansou. Porque você trabalha na puxada, quando você trabalha peito e tríceps, você tem a empurrada, trabalha frontal e lateral. No dia que você vai descansar, você tem perna e ombro. Então você não dá descanso pro seu ombro. Aí se lesiona, aí vai ficar se perguntando, oxe, o que eu poderia ter feito? Poderia ter pensado um pouquinho melhor. Agora vamos para as remadas como eu estava dizendo. Linha do corpo, a altura que você realiza as remadas. Quando você pega muito aberto e realiza na altura do peito, você tem um movimento de adução escapular. Isso faz com o trabalho dos romboides, trapézio, tanto inferior quanto superior, medial, e isso enfatiza esses músculos. Quando você faz a pegada baixa, você faz um movimento ali de extensão, e isso vai trabalhar na parte da dorsal, desde que você não ultrapasse a linha do seu corpo. Isso funciona para remada cavalinho, remada baixa, curvada. São variações que podem ser aproveitadas desde que usadas com conhecimento ou com sabedoria, sei lá, empírica. Dito isso do treino, vou falar sobre um exercício que muita gente faz e faz errado, que é o abdominal com a rodinha. Quando você deixa o seu tronco reto, o seu abdômen está trabalhando como estabilizador. E aí o movimento, se você parar para analisar, é o mesmo do pull down. A única diferença é que você é a resistência. Você está com o tronco parado e você faz isso com a rodinha. E volta. Você acaba trabalhando muito o seu latíssimo do dorso. Não é muito a ênfase que as pessoas querem dar. Ninguém trabalha o abdominal rodinha pensando no latíssimo, mas acaba trabalhando. Então, quando for trabalhar o abdômen nesse equipamento, tenta fazer um movimento de flexão da coluna com o abdômen. Então, mantém o braço parado e faz um movimento com o seu abdômen, com o músculo abdominal. É muito mais difícil, mas é mais eficaz para o seu objetivo. Então, acho que foram essas as considerações sobre o latíssimo do dorso. Espero ter ajudado e esse vídeo ficou longo pra caramba. Valeu!